Kaguya 100% focado na comédia, né? Sei. Fala galera do YouTube, tô beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo no canal, dessa vez para falar sobre Kaguya-sama, mais especificamente o episódio 11 da segunda temporada e principalmente o desenvolvimento do tesoureiro Ishigami. 周知院学園高等部生徒会第4のメンバー会計石上優 Kaguya-sama, ano passado, logo quando lançou, já se tornou mais ou menos ali um dos animes que eu mais gosto, é um dos meus favoritos na lista. E essa segunda temporada me deixou muito no hype, me deixou com muita vontade de ver. E pra mim ela só serviu pra definir Kaguya como um dos meus animes favoritos e o Ishigami como um dos personagens que eu mais gosto. Pequeno detalhe que eu quase esqueci de falar, eu não vou definir o que é Kaguya, sobre o que é Kaguya nesse vídeo, né? Eu vou falar especificamente sobre o Ishigami, o personagem dele e a construção que o anime faz em cima dele, né? Eu não vou focar especificamente em falar sobre tudo de Kaguya. Qualquer coisa, depois eu faço algum vídeo falando especificamente do anime num geral. Principalmente por conta do desenvolvimento que ele teve agora com o episódio 11. Desde a primeira temporada eu já gosto com o Ishigami, mas é muito pela questão do humor que ele proporciona pro anime e também por eu me identificar um pouco com o personagem. Aquilo de ser todo desleixado, de ter uma autoestima lá embaixo, sempre assustado com tudo, né? Sempre acha que vai dar alguma merda o negócio, ser totalmente seco pra falar as coisas. E esse episódio ele desenvolveu muito dessas coisas do Ishigami, né? Como ele ficou assim, mais ou menos. Mas vamos começar a falar mais ou menos sobre o próprio Ishigami, o que a gente já conhecia dele antes de entrar nessa questão do episódio 11. O Ishigami é um personagem que a gente conheceu só lá na metade da primeira temporada, mais ou menos, e ele é o tesoureiro do conselho estudantil. Logo na primeira temporada já falam que ele é um membro mais isolado ali do grupo, tanto que ele só aparecia para reuniões, né? Ele ia lá, ficava um pouquinho e já ia embora. E a partir da metade ali ele começa a abranger mais um pouco o espaço pro personagem. E logo nas suas primeiras aparições a gente já vê algumas características dele. A primeira é de ser isolado de todo mundo, não confiar muito nos outros ao redor dele. A própria introdução do anime, quando apresenta os membros do conselho estudantil, ele mostra o Ishigami logo de cara, só que ele tá lá no fundão de costas, ele não tá junto com os outros. E a segunda que a gente já conhece logo de cara é o seu pessimismo. O Ishigami é um personagem totalmente pessimista, sempre acha que vai dar merda alguma coisa, que ele vai morrer, que alguém vai matar ele. A falta de confiança dele dá mais força ainda pra isso. Logo no primeiro episódio que ele aparece, ele já acha que a Kaguya quer matar ele, que ele tá correndo perigo, que todo mundo do conselho corre perigo. De um jeito bem histérico, surtado, né? Que é característico do Ishigami até. É uma das coisas que proporciona muito do humor dele. Depois de um tempo a gente ainda vai conhecendo mais algumas outras características dele. A questão dele ser desleixado, ser completamente largado com as notas, com a escola, só ficar ali jogando no mundo dele, completamente isolado de todos. O problema dele com casais, que eu acho que é uma das questões que mais fica clara no episódio 11. Mas logo na primeira temporada você já vê ele tendo vários problemas com casais, principalmente na parte lá da taxa felicidade. Mas aí já fica claro um dos pontos interessantes do episódio 11. O Ishigami claramente ele tem alguns transtornos amorosos ali, né? Principalmente a questão dele nunca ter namorado ninguém. Tanto que no decorrer do anime ele mesmo fala que ele tem problema com casais, ele amaldiçoa os casais que ele vê. Só que nesse episódio que ele fala que todos aqueles dos clubes de esportes que tem uma namorada tem que ter uma taxa de felicidade, a gente vê claramente uma coisa. Ele tem surto muito maior com aqueles que tem uma namorada, mas deixa ela de segundo plano.
Nesse episódio mesmo ele fala de uma conversa que ele ouviu de um cara que tava falando com a namorada que disse que não ia poder sair com a namorada porque ele tinha que treinar pro clube de futebol. E logo nisso ele já dá um surto falando que ele não podia deixar a namorada dele de lado, que pô, ele não tem nada e o cara que tem alguma coisa vai deixar ela de segundo plano por conta do esporte lá. Então ele tem esse surto. Pode parecer algo meio besta de início, mas você percebe que não é algo tão natural como ele tem namorada, eu não. Tipo, não é. E a última característica que a gente vê de personalidade dele é o fato dele ser bem seco. Ele não pensa muito no que ele vai falar, ele acaba ofendendo muitas pessoas sem nem perceber direito, principalmente a Kaguya, a Fujiwara também tem partes ali que ele irrita muito a Fujiwara, tanto que a Kaguya até zoa que ele é o único capaz de antagonizar ela. 普通に行きますけど、藤原先輩もトマト祭りじゃないですか。そっちは楽しんでくるのに僕らに行くなってのはあんまりじゃ。 Mas ele nunca faz isso de um modo ruim. Ele só esquece de medir a palavra mesmo. Ele é honesto até demais. Outra coisa que já dá pra ir reparando do Ishigami, mas é um lado que eu não vou me aprofundar tanto, até porque é um lado que eu não conheço tão bem, mas eu sei que Kaguya abrange muito disso, é psicologia das cores. Caso alguém queira ter um conhecimento um pouco maior, eu vou deixar um vídeo na descrição que eu gostei muito, que é da Gabi Xavier, que ela explica a profundidade das cores de cada personagem ali, a paleta de cores de cada um na produção, no design deles, que eu acho muito interessante. Mas o Ishigami ele sempre aparece categorizado por uma cor cinza, que remete muito mais a uma melancolia, o que faz sentido, né? O personagem muito baixo astral, muito melancólico, muito baixa autoestima. Então você entende um pouquinho disso, mas tem a questão do cinza também remeter um pouquinho à depressão. E aí a gente vai entrar daqui a pouco. E a segunda cor que abrange também, mas isso é mais em artes promocionais, propagandas e tal, é que quando o Ishigami aparece mais um verde, que é de maturidade. Que é outra coisa que é abrangida bastante. Nessa questão dos casais, você já percebe um pouco. A questão dele não saber medir palavras é outra coisa que você já percebe uma certa imaturidade nele. Ele sempre fazendo brincadeira com a coisa errada, né? Outra coisa que eu esqueci de citar. Então, a gente já tem mais ou menos os pontos de personalidade do Ishigami em mesa. A gente só precisa de mais alguns outros pontos que vai desenvolvendo no decorrer não só da primeira temporada, que a gente já vai sendo apresentado, mas também da segunda, para chegar exatamente em tudo que o episódio 11 desenvolveu. A primeira delas é logo na primeira temporada mesmo, com o episódio que a Kaguya tá tentando ajudar o Ishigami a passar de ano, a não reprovar nas provas. E por que eu acho que esse episódio tem uma parte muito interessante dele? Porque lá pro final do episódio, mais ou menos, quando a Kaguya tá na biblioteca com o Ishigami, tentando ajudar ele com os estudos, tem duas garotas ali de fundo que são da sala do Ishigami, do primeiro ano, e eles veem os dois juntos e começam a ficar preocupados, pô, a Kaguya tá andando com essa coisa, o Ishigami, e aí você já percebe que tem um grande preconceito de todos ali contra o Ishigami. Tanto que as garotas falam pra Kaguya que estão preocupadas com ela, que não é bom ela andar com o Ishigami. E a Kaguya fala que ela já julgou o Ishigami como digno de acompanhar ela. Mas logo antes dessa parte, antes dela ir falar com essas garotas, o Ishigami escuta as duas falando e fala que já chega. Ele quer desistir de tudo, pra Kaguya desistir dele, deixar ele repetir mesmo, porque senão só vai manchar a reputação dela, e ele fala isso. 僕、別に進級できなくてもいいと思ってるんです。それに、僕が中等部の時にいろいろやらかして、腫れ物扱いされているのは篠宮先輩も聞いてますよね。Todos do primeiro ano consideram ele uma bomba relógio. Mas por quê? O que aconteceu no passado do Ishigami que fez com que ele se tornasse um delinquente, como ele mesmo diz? São algumas coisas que ficam meio abertas no anime, e você já vê que o personagem tem algo um pouco mais fundo do que apenas um personagem voltado 100% para comédia. Outra coisa que
pode ter uma interpretação mais ou menos parecida lá no último episódio da primeira temporada, onde quando a Kaguya tá pensando em ir pro festival dos fogos de artifício, ela começa a lembrar de cada um e se remete a eles de uma forma como alguém que fez ela crescer. E quando ela se remete ao Ishigami, ela se remete a ele como o primeiro calouro que eu tive vontade de ajudar. Isso pode ter duas interpretações, como eu falei. A primeira é essa questão do passado do Ishigami, e a segunda é essa parte do estudo dele, né? Só que eu arrisco um pouco nessa parte do passado dele, que a gente vai entrar daqui a pouco. E o último ponto que ajuda a esclarecer um pouco mais do Ishigami é a presença da Ino na segunda temporada. Logo no episódio que a Ino aparece pela primeira vez, você já vê que os dois têm um grande atrito. O Ishigami, ele não consegue aturar muito bem a Ino, e a Ino detesta o Ishigami por conta dos rumores que tem por trás dele, por conta de tudo que ela ouviu falar sobre ele, o modo como ele se comporta, que é algo que a Ino, com seu senso de justiça, não consegue aturar. E novamente a gente vê mais parte de Ishigami sendo babaca, como por exemplo ele falando que a chatice da Ino é tão forte que parece que ela ganhou vida própria. Só que aí a gente tem a questão que quebra esse lado que a gente vê do Ishigami, de ser o cara totalmente foda-se, não tá nem aí pra nada, no episódio da eleição. No episódio da eleição, a gente vê um lado mais justo do Ishigami, alguém que se importa com aqueles que estão ao redor dele. Porque no episódio, ele simplesmente fala que quer massacrar a Ino no debate. Ele quer vencer sem dar a mínima chance pra ela. 今日の選挙は僕らが確実に勝つでしょう。それでも皆さんならそれ以上の勝ち方ができるはずです。何かあるのかいいのみこ。 Só que quando chega lá pro final do episódio, não só você, mas os personagens também começam a ver o sentido por detrás daquelas palavras. Porque a Ino chega no palco para apresentar a sua proposta como presidente do conselho estudantil e ela trava. Ela não consegue falar e o Ishigami começa a citar de todas as vezes que ela foi debochada por conta disso. De tentar ser a justiceira da escola, de tentar ser algo grande, mas sempre fracassar, sempre cair. 普段からムカついてる奴らからしたら笑うのってのが無理な話でしょう。僕だってあいつには恨みも多い。でもイラつくんすよ。頑張ってる奴が笑われるのは。いいのミコを笑わせない勝ち方をすればいいんだな。 Ele quer massacrar a Ino, mas de uma forma que não humilhe ela. É algo difícil de entender, mas só você observando, a Ino sempre que ela chega num palco, sempre que ela tenta competir como presidente de conselho estudantil, ela sempre travava e ela sempre era humilhada por conta disso. Ela nunca conseguia ganhar porque ela não conseguia falar e todo mundo debochava dela, mesmo ela tendo um grande esforço para conseguir aquilo. E isso deixa o Ishigami um pouco revoltado. Por mais que ele não goste da Ino, porque ele acha a Ino insuportável, ele fica revoltado em verem as pessoas debochando de alguém que se esforça tanto para alcançar seus objetivos. E por conta disso ele acaba convencendo o Shirogane a transformar aquilo que era para ser apenas uma apresentação de propostas em um debate. E é aí onde a Ino brilha. O Ishigami consegue extrair um brilho da Ino. Ele consegue fazer ela ter a notoriedade que ela merece. Apesar de o objetivo de ganhar dela de lavada, não dar chance pra ela ter fracassado um pouco, eles ainda ganham e ele consegue meio que salvar a Ino, mesmo não tendo reconhecimento. Isso é algo que é muito interessante. A Ino em momento algum sabe que tudo aquilo que aconteceu foi porque o Ishigami atiçou o presidente. E mesmo depois que a Ino entra no conselho, a gente vê muito a treta dela com o Ishigami. E tem uma cena em específico que eu acho muito interessante, que é no episódio 8, onde a Ino tá falando que vai usar os poderes dela como membro do conselho estudantil para punir todos aqueles da escola, e o Ishigami manda essa. いいのさ、そういうのが敵作るんだって分かってる。別にルールに厳しいのは構わないよ。だけど取り締まられる側にも感情があるの理解してないだろう。 Pode parecer uma frase boba e até clichê,
né? Você tá fazendo inimigos com seu senso de justiça, vocês têm que levar em consideração os sentimentos dele. Mas por que será que justo o Ishigami, que nunca ligou pros sentimentos dos outros, manda essa frase? E aí começa pra valer o arco do Ishigami, mais ou menos. Com ele entrando em um clube de torcida ali da gincana que vai ter na escola, pra tentar ser alguém normal. Ele vai tentar ser tudo aquilo que ele desprezava, que ele achava idiota, pra tentar se tornar uma pessoa normal, pra tentar recuperar a confiança dele. Porque ele passou a enxergar que quem era idiota, quem sempre julgava as pessoas que estavam fazendo algo que ele não gostava, mas ele mesmo não tentava fazer nada. だけどそんな風に思う僕が間違っている。何も行動を起こさないくせに呪詛や恨み事を連ねる僕が一番惨めだ。 E agora é a oportunidade que ele tem pra tentar se achar, se tornar uma pessoa normal, tentar superar algo que ele já tinha passado. Logo no episódio seguinte a gente já tem mais ou menos uma prévia do que está por vir quando bate, observando a relação do Ishigami com a Ino e observando como o Ishigami está se esforçando para tentar superar tudo que ele já passou. Ela começa a lembrar mais ou menos do passado. Ela começa a lembrar de todos os problemas e rumores que tem por trás do Ishigami, que no passado ele gostava de uma garota e acabou agredindo o namorado dela por ciúmes, e por conta disso foi suspenso e quase não entrou no ensino médio. E lembra também que apesar de todo o ódio que tem por trás da relação de Ishigami e Ino, a Ino lutou para tentar ajudar o Ishigami. Ela lutou para deixar o Ishigami entrar no ensino médio, para ele não ser barrado, e teve o apoio do próprio diretor para isso. 石神を高等部に進学させないのは横暴すぎる判断ではないでしょうか。風紀委員長として正式に抗議します。面白そうな話してますね。どうしたのかな？ E no final ela pede pra equipe de torcida ali pra prestar um pouco mais de atenção no Ishigami, que ele não tá ali apenas pra brincar, ele tá ali por algo a mais. E você percebe que aqueles personagens já perceberam isso. Então finalmente chega o dia da gincana. Diversos jogos, o Ishigami participando deles, participando da torcida, aquela atuação de troca de corpo que eles fazem. E você vê pela primeira vez o Ishigami se divertindo. O Ishigami genuinamente feliz, aproveitando o que está acontecendo. Até que chega a Otomo. 石神くん。ずいぶん楽しそうにやってるんだね。石神くん。 Otomo é a tal garota que o Ishigami supostamente gostava e que foi transferida para outra escola por conta de todos os problemas que ele causou. E ela já chega provocando ele, falando: parece que você está se divertindo. Apenas essas simples frases já é o bastante para fazer o Ishigami desabar. Tudo aquilo que ele estava aproveitando vai por água abaixo, e isso só piora quando ele fica sabendo que o capitão do time, que ia participar da corrida de 400 metros, torceu o tornozelo. E por conta disso, agora o Ishigami vai ter que participar, já que ele ouviu um rumor que quando o Ishigami estava no fundamental, ele era muito bom na equipe de atletismo. 部で一番早かったらしいじゃないか。もう集合始まってるから着替えないと。 頼んだ石神！ Então você tem um passado que vem para te atormentar e uma grande responsabilidade nas suas mãos. Isso destrói o Ishigami e acaba vindo à tona todo o passado dele. Você finalmente fica sabendo de tudo que aconteceu. Acontece que o Ishigami, ele não era exatamente uma pessoa ruim. Ele era uma pessoa desleixada, uma pessoa que não se importava tanto com os estudos, estava sempre ali dormindo na escola, mas ele não era necessariamente ruim. Ele era isoladão, tava ali na dele, mas mesmo assim, a Otomo sempre falava com ele, sempre tentava ajudar ele. Quando ele tava dormindo, perdia alguma aula, ela acordava ele pra ele ir pra outra sala, sempre dava bom dia pra ele, e ele começou a admirar um pouco a Otomo. Não ao ponto de gostar realmente dela de um sentido amoroso, mas ele queria que aquela garota que sempre cumprimentava ele, sempre falava com ele, mesmo todo mundo meio que evitando ele um pouco, ele queria que ela fosse feliz. Tanto que mesmo após ele ter descoberto que ela estava namorando o líder da equipe de teatro,
Diferente de como ele disse que sempre fazia, que ele sempre amaldiçoava os casais que ele via, provavelmente por essa questão de inveja que eu falei, já que ele nunca teve uma namorada, mas nesse caso ele não fez. Ele ficou simplesmente quieto porque ele queria que a Otomo fosse feliz. カップルを見れば無条件で呪う僕にしては珍しく幸せを願っていた。 Só que tudo isso vai por água abaixo quando ele acaba ouvindo uma conversa no telefone do namorado dela. E ele percebe nitidamente que ele está traindo. E aí entra a questão que a gente já tinha vindo a perceber nos últimos episódios, no conselho, nas conversas com a Ino, que é o senso de justiça do Ishigami. Ele vê aquilo e ele não consegue ficar parado. Ele vai falar com o cara, ele vai tentar convencer a não trair ela, pra não machucar a Otomo, mas ele não quer, tipo, ir muito a fundo nisso. Ele tá ali na dele, mas ele tá se preocupando com o negócio. E aí vem a gota da água. O Ogino, que é namorado da Otomo, como uma forma de comprar o silêncio do Ishigami, usa a própria namorada como uma moeda de troca. Ele oferece pornografia da namorada pro Ishigami, pensando que ele gostava dela e por isso ele estava tentando protegê-la. Isso é a gota d'água para Ishigami. Ele fica furioso e começa a espancar o Ogino com todas as forças que ele tem. E todo mundo vem ver o que estava acontecendo, começa a se preocupar, pede para chamar o professor para parar o Ishigami, até que chega a própria Otomo. A Otomo, apavorada com tudo aquilo, obviamente acaba ficando do lado do namorado, que utiliza a situação para incriminar o Ishigami. Ele mesmo cria o rumor que o Ishigami gostava da Otomo, sendo que isso nunca aconteceu. 君がやっていることはストーカーだよ。君が京子を好きな気持ちはよく伝わった。だけど、いくら殴られても、僕は彼女と別れたりしない。 Que ele estava fazendo tudo aquilo só para fazer o Ogino terminar com ela. E quando o Ishigami fala que ninguém vai cair naquilo, que o pessoal não é burro o suficiente para isso, e tenta falar para Otomo terminar com ele, ele é completamente incriminado. Todo mundo fica do lado do Ogino e começa a tratar o Ishigami como um completo lixo, como a gente já via nos episódios anteriores. クソおめえだろ。キモい荻野くんかわいそうストーカーじゃんヒク、まず謝れよ。なんだこいつ。ないない、これはない。おかしいのはあなたよ Aí a gente entra nas duas questões. A primeira, Ishigami ser uma bomba relógio. A gente descobriu finalmente o que aconteceu, por que todo mundo considera isso, por que ele tem medo das pessoas se aproximarem dele, por mais que seja a opção delas. Ele tem medo de criar rumores por conta de tudo isso que ele já passou. Ele tem uma péssima autoestima por conta disso que aconteceu com ele. E a segunda, seu senso de justiça apenas cria inimigos. É exatamente isso que aconteceu com o Ishigami. O senso de justiça dele saiu um pouco do controle. Ele acabou sendo agressivo por conta do seu senso de justiça. E se tornou inimigo de toda a escola. Todo mundo despreza ele, todo mundo odeia ele, inclusive professores. Outro detalhe que você percebe aí é a questão do surto do Ishigami com casais. Ele sempre surtar com casais que não agem exatamente como casais. Caras que se importam mais com esportes ou hobbies do que com a própria namorada. Esse fato do Ogino tratar a namorada dele apenas como um objeto pode ser apenas um gatilho para tudo isso na personalidade do Ishigami. Como eu disse, ele já tinha o surto com casais por ter inveja deles. Porém, essa questão em específico dele se incomodar com casais não sendo casais pode ter sido o resultado de tudo isso que aconteceu. Por conta dessa treta toda, o Ishigami é suspenso e para voltar ele precisaria fazer as atividades extras que foram passadas para ele e escrever uma carta de desculpas. Mas como é que você se desculpa por algo que você não fez de errado? Óbvio, agredir o Ogino foi uma ação estúpida, mas ele tinha seu ponto para fazer aquilo. Porém, ele não conseguia explicar nada disso. Ele tinha medo de que se ele fizesse alguma coisa pro Ogino, ele descontasse aquilo na Otomo. Mesmo depois de tudo aquilo, mesmo depois da Otomo passar a desprezar o Ishigami, ele ainda se importava com ela, porque ela foi a única pessoa que se importou ele em todo esse tempo. O tempo passa, ele é cada vez mais atacado, se isola mais ainda,
numa depressão muito grande. Cinza, uma cor que se assemelha a melancolia e depressão. E mesmo após ser atacado de novo, com o professor falando que o Ogino estava disposto a perdoar o Ishigami se ele escrevesse a carta de desculpas, é mais uma gota da água. Ele surta de novo. Ele começa a querer escrever uma incriminação e não uma desculpa. Ele quer jogar tudo na cara dos professores, quem é o Ogino de verdade, mesmo que isso afete Otomo, ele não quer mais saber. ふざけんな。告発文だ。全部ぶちまけてやる。荻野が切れて大友を殴ろうが、リベンジポルノかまそうが僕には関係ない。一刻も早く解放されたい。書いてやる。書いてやる。書いてやる。書いてやる。書いてやる。書いてやる。 Só que ele não consegue. Ele não consegue escrever uma única palavra. Ele não consegue ter coragem de incriminar o Ogino. E ele fica cada vez mais e mais isolado. Um dia chega o Shirogane para falar com ele. E ele começa a falar sobre um relatório que eles tinham feito sobre tudo o que aconteceu. Eles começaram a investigar os pontos ali sobre toda aquela briga, sobre todos os rumores. E entenderam mais ou menos a base, que ele fez tudo aquilo para proteger a Otomo. E que eles iam fazer o suficiente para o Ishigami poder voltar para o ensino médio mesmo. E também acalmando ele, falando que o Ogino terminou com a Otomo por medo do que o Ishigami podia fazer. E que a Otomo se transferiu de escola para evitar tudo aquilo. E também fala que ele não é louco. Todo mundo considerava o Ishigami maluco, que ele estava fora de si, mas o presidente enxerga quem ele é de verdade, o porquê ele fez aquilo, e que fala que mesmo que as atitudes dele tenham sido idiotas, que ele podia ter resolvido aquilo de uma forma melhor, ele conseguiu o que ele queria. この定額期間は意図せずとも有効に働いていたわけだ。正しい正しくないを論じるつもりはない。もっとスマートなやり方があったのは事実だ。だが、目的は達成している。 Não importa se aquilo foi certo ou errado, ele não ia discutir aquilo, o que importa é que o Ishigami conseguiu o objetivo dele. E que ele fez muito bem em aturar aquilo sozinho, mas que ele não precisava mais ficar ali. E a grande salvação é quando o Shirogane escreve a carta que, ao ver dele, o Ishigami devia ter escrito há muito tempo. だとしたら、お前が書くべき反省文は Vá para o inferno, idiota. O Ishigami não fez nada de errado. Ele passou o tempo todo apenas sofrendo, tentando proteger alguém, foi completamente incriminado. Por que ele devia se desculpar? Que vão pro inferno todos que querem que ele se desculpe por algo que ele não fez de errado. E agora a gente tem alguns pontos interessantes, não só no texto do Ishigami, mas também na produção do anime. A primeira é a coisa mais óbvia, que é luz e trevas. O Ishigami completamente isolado em um quarto escuro, nas trevas, e quando o presidente abre a porta para poder falar com ele, entra uma luz. O presidente chega trazendo a luz até o Ishigami, que está perdido na escuridão. E quanto mais ele se aproxima, mais essa luz se aproxima dele. E quando ele entrega a carta para o Ishigami, ele está completamente iluminado. Acho que esse é o ponto mais óbvio ali, mas tem outros que ou é surto meu, ou realmente tem uma coisa ali. A primeira é a questão da corrida, quando volta pro presente. Eu sei, pode parecer escroto porque corrida é uma atividade normal nesse tipo de gincana, mas a questão é, se você observar todo o trajeto que o Ishigami faz, você enxerga mais ou menos ali a história dele. Ele começa sendo atacado pelo Otomo, parado, em choque, volta a si, manda a frase que salvou ele e começa a correr. No caminho que ele tá correndo, ele é vaiado por todo mundo, ele é menosprezado, porém ele tem aqueles que estão ao lado dele, o conselho estudantil, o presidente, a Kaguya, a Fujiwara, mesmo a Fujiwara tendo grandes problemas com o Ishigami também, ela tá ali torcendo por ele, e até mesmo a Ino que sempre esteve ali de fundo, nunca foi tão aprofundada nessa parte do Ishigami, ela também estava do lado dele. E no final, mesmo ele não tendo ganho a corrida, ele chega numa nova etapa. Uma nova etapa que ele não tem apenas aqueles 4 ao redor dele, mas ele tem todo aquele grupo que ele se uniu para participar dessa gincana.
todos vêm até ele, motivar ele, falando que ele não tem culpa de ter perdido a corrida, falando que ele fez o melhor que ele conseguia. Porém, tem uma questão muito grande desses personagens. Eles têm características únicas, cabelo, fisionomia, têm formas diferentes. Porém, eles não têm olho. Porter, mas o que o olho tem a ver? Se você perceber, no anime todo, sempre que eles pegam algum personagem sem muita importância, sem uma característica muito forte, sem tá ali porque sim, eles colocam um personagem sem olho. É uma característica padrão de figurante em anime e mangá em geral. É um normal de figurante, sinceramente, porém fica meio curioso, porque esses personagens têm uma característica forte de figurante, mas tem uma característica forte de personagem importante. Eles têm a falta de olho, mas têm cabelos diferentes, que é uma coisa que até o pessoal fez piada na comunidade. Procure o protagonista nessa cena, é sempre o cara com o cabelo mais esquisito que tem. E nessa cena a gente entende o porquê disso. Quando todo mundo vem motivar o Ishigami, todo mundo vem falar que tá tudo bem, o Ishigami, ele dá uma fraquejada, ele olha pra baixo, e quando ele volta a olhar pra todos eles, ele começa a ver um lado único em cada um. Ele começa a ver aquelas pessoas realmente como pessoas únicas, falando que tudo que ele precisava, esse tempo todo, era mudar a sua perspectiva. Não ver todo aquele grupo como apenas mais um, mas com pessoas únicas, pessoas que estão ali para ajudar ele também. Inclusive você percebe que o próprio presidente já tinha percebido mais ou menos isso, porque quando a Ino vai tentar motivar o Ishigami, ele para ela, falando, vai acontecer alguma coisa. Basicamente isso que ele estava mostrando, ele não tá mais sozinho, ele não precisa mais apenas da gente, ele tem outras pessoas ao seu redor. Ele tá completamente salvo. E por último a gente tem a questão da Otomo. Que a Otomo, no final do episódio, ela tá xingando o Ishigami, falando que queria mandar umas boas na cara dele, né? Falando que finalmente ela pôde despejar todo esse rancor que ela ficou guardando por tantos anos, por conta dele ser a causa pela qual o Ogino terminou com ela. Porém, ela nunca soube exatamente o que se passou por aquilo. Mas isso não importa pro Ishigami. Ele conseguiu proteger a felicidade da Otomo. Ele conseguiu tirar ela da mão do Ogino. Isso já basta pra ele. Por mais que ele tenha ganhado o ódio dela, o objetivo dele tá completo. Basta ele seguir em frente, olhando seu próprio caminho. Durante o anime todo, você acompanhou ele fazendo piadas com sua própria desgraça, fazendo piadas com os outros, não se importando com ninguém ao redor dele e conhecendo a felicidade gradativamente. Um personagem completamente voltado para o humor, com uma história dramática e melancólica, com uma depressão profunda e que vai sendo curado aos poucos. Tentando se tornar alguém melhor, tentando mudar seu ponto de vista, tentando superar tudo aquilo que ele já passou, até que ele finalmente consegue. Ele consegue se desvincular completamente do seu passado e andar em frente. Bastou apenas uma mudança de perspectiva para que eles vissem como as coisas eram melhor do que ele pensava. Mas enfim, é basicamente isso. Queria falar bastante desse episódio. Um episódio que eu amei, acho que é um dos melhores de Kaguya até agora. Então, mas enfim, é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, falando de personagens, falando de trechos específicos de alguns animes, fazendo ligação de trechos com outras partes do anime, pode ser bem interessante. Eu gosto mais ou menos desse tipo, né? Eu sou um tanto sortado por detalhes. Mas enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!